Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Também trabalho com terapias energéticas ligadas a alinhamento de chakras, limpeza de aura, expansão de aura, também abertura de caminhos, radiestesia terapêutica e transformacional para materialização de desejos, né, de sonhos aí também, abertura de caminhos nas relações, né? Muitos protocolos interessantes que estão mudando e transformando a vida de muita gente. Eu estou muito feliz com isso. Essa semana a gente vai falar sobre as questões que envolvem a semana astrológica, que vai do dia 22 ao dia 28 de junho, a última semana de junho. Já passamos pelo solstício de inverno, com o Sol ingressando no signo de Câncer, mas ainda estamos na lunação geminiana, né? Então a gente está tratando de assuntos geminianos, mas o Sol já está vamos dizer assim, vibrando as energias cancerianas. Então, fala do nosso interior, do nosso acolhimento, da nossa família, do que a gente, da nossa proteção, né, que a gente às vezes coloca no mundo para que as nossas vulnerabilidades, às vezes não fiquem muito assim evidentes ou expostas, né, que é mais ligada à nossa intimidade, nosso interior. Então, é aquele momentinho bem friozinho, né, aqui no hemisfério sul, né, significa isso para gente. E aí a gente tem essa lua nova que foi semana passada, que foi a lua a lua nova no signo de Gêmeos, né? Trazendo para a gente aí curiosidade, abertura de caminhos para a gente poder estudar coisas que a gente acha interessante, o raciocínio acelerando, né? Muitas coisas acontecendo, muito movimento, porque Mercúrio ele não para quieto, né? Que é o regente dessa lua que encontrou o Sol no signo de Gêmeos, né? Então, no finalzinho, já lá no signo de Gêmeos, né? E aí a gente finalizou a semana no dia 21/6 com a Lua crescendo no signo de Libra. E a semana da Lua nova no signo de Gêmeos, apesar de ser um planeta muito mental, Mercúrio está no signo de Câncer. E Mercúrio, no final de junho agora, ele vai retrogradar também, né, nesse signo de água, né? Que ele não se sente tão bem assim, porque a água não é um meio pelo qual a comunicação é fácil, né? A comunicação é mais fácil pelo meio aéreo, né? Pelo ar. Então, inclusive o Mercúrio rege e pelo fogo, né? O Mercúrio rege tanto o signo de Virgem quanto o signo de Gêmeos. Então, essa comunicação ela fica muito mais fácil de se fazer através dessa movimentação aérea, né, pelo ar que a gente fala, e também pelas questões mentais de terra, ou seja, o discernimento, o pragmatismo, a mente fincada no chão, e também existe uma possibilidade, já que o Mercúrio se opõe desculpa, já que Gêmeos se opõe a Sagitário, que é um signo de fogo, essa comunicação também pode ficar mais quente quando ela acontece através dos nossos sinais de fumaça, né? E aí essa semana fala um pouco dessa movimentação da comunicação, de quem a gente é, para a gente comunicar ao outro dentro dessa lua que cresce no signo de Libra, que aconteceu aí no dia 21, né, no domingo, e trazendo para a gente, já da semana passada, essa busca por equilibrar a razão e a emoção. Né? Mercúrio, regente da lua nova no signo de Gêmeos da semana passada, está num signo ligado às nossas emoções, que são câncer, nossa intimidade, o que a gente tem dentro, quem nós somos de verdade. Né? Já Gêmeos é uma cortina de fumaça. Né? A gente nunca sabe, é aquela coisa da máscara, é aquela coisa realmente da fantasia, né? É como se fosse um carnaval, né? Que a gente pode ser quantas pessoas, uma multiplicidade de personalidades a gente poderia ter dentro da ideia do dentro da ideia do gênios, né? Mas, com Mercúrio no signo de Câncer, ele pede que nós revelemos o nosso interior, quem nós realmente somos, para que a gente possa alinhar razão, o que a gente pensa, né, com o que a gente sente no nosso coração, emoção, razão, porque Mercúrio e Gêmeos são ligados às questões mentais, e já Câncer ligados às questões emocionais. Então, semana passada foi uma preparação para a gente poder se ligar nessa ideia de equilibrar razão e emoção, para a gente poder conseguir construir relações
mas verdadeiras e sadias. E como que a gente faz isso? Né? Trazendo para as nossas relações, comunicando ao outro efetivamente as nossas necessidades emocionais. E para isso é preciso que às vezes a gente tenha um pouco de coragem, porque existe o receio da perda, tanto que Vênus no signo de Leão se opôs a Plutão semana passada, né, no signo de Aquário, falando exatamente disso. Às vezes eu tenho medo de me expor como eu sou, porque eu tenho medo da perda. De repente o outro não vai me acolher, não vai gostar de mim como eu sou, como eu realmente sou. E isso cria-se problemas, né, no futuro. Por quê? Porque se a gente se comunica equivocadamente no início de um relacionamento e passa para o outro uma ideia do que o outro quer se apaixonar e não exatamente aquilo que nós somos, aí nós criamos um problema, né? Então, dentro dessa ideia toda que eu já coloquei aqui para vocês, unindo tanto a questão da lua nova no signo de Gêmeos com essa lua que cresce agora no signo de Libra, né? Sendo regida por uma Vênus que está no signo de Leão, que vai trazer aí o amor próprio para o centro dessa lua, para que essa lua cresça no signo de Libra, é necessário investimento nesse amor próprio, né? E sugerindo aí que relacionamentos saudáveis, eles começam através do nosso aprendizado de equilibrar nossas emoções, respeitando sempre, equilibrar nossas emoções no sentido de que não se relacionar por carência, não se relacionar por falta, né? Mas dentro de uma paz emocional, para que a gente não cobre do outro algo que a gente precisa resolver conosco mesmo, né? Respeitando aí sempre os espaços mutuamente, porque eu também não posso invadir o espaço do outro, nem exigir do outro que ele me salve, né, de alguma coisa, e alinhando sempre as nossas verdades, né? A nossa com a do outro. Ou seja, eu preciso me relacionar com alguém que eu conheço de verdade e a outra pessoa também precisa se relacionar comigo através da minha verdade. Isso que no filme Avatar se, se traduz pela forma de dizer eu te amo, né? Eles falam I see you, né? Eu vejo você. E esse ver você é plenamente essa Vênus no signo de Leão. Mas para que o outro nos veja, dentro dessa Vênus no signo de Leão, nós temos que nos ver primeiro, nós temos que nos revelar para nós mesmos. Né, para que a gente possa se mostrar para o outro. Se você for observar, o símbolo de Vênus é como se fosse um espelho, é um círculo com uma cruz embaixo. Então, se você segurar aqui ó, e olhar, é um espelho. Então, antes de eu me revelar para o outro, eu preciso saber quem eu sou. Né? Eu preciso me amar. Eu preciso tudo eu primeiro para depois seguir na direção do outro. Né? Então, a gente, nesse momento de início de lua crescente, a gente está ainda diante, a gente não está ainda diante dos resultados finais, obviamente, porque isso vai só, a gente vai florescer agora, mas a gente só vai colher os frutos disso lá na lua cheia, né? Mas a gente já é convidado a observar quais escolhas dos nossos relacionamentos a gente precisa se revelar, quais para que ela encontre um equilíbrio, que a gente precisa ter uma conversa, né, expondo efetivamente aquilo que nos dói, ou que nos agrada, ou que nos desagrada, né, e quais as escolhas dentro das nossas relações merecem continuidades, ou quais elas precisam ainda de ajustes, que alguns ajustes sejam feitos. Então, é muito importante a gente perceber dentro das nossas relações, para que a gente possa crescer nessa lua em Libra, né, nessa lua que cresce em Libra, para onde eu quero crescer nas minhas relações? Sabendo sempre que a base disso daí é a minha verdade e o amor próprio, para que isso possa realmente florescer e dar frutos, boas relações saudáveis no futuro, né? A combinação da energia de Libra e de Câncer chama a gente para uma reflexão muito importante, né? É dentro dessa perspectiva de analisar quais são as minhas relações, né? Como está o equilíbrio dentro daquilo que a gente sente e aquilo que a gente oferece para os outros? Será que eu estou querendo resolver questões pessoais, colocando algumas coisas minhas na conta do outro? Será que eu estou sabendo fazer as escolhas corretas para as minhas relações de acordo com quem eu sou? Será que eu sei quem eu sou? Né? Pegar a Vênus em Leão ali e olhar no espelho? Será que eu me reconheço ali? Ou eu já coloquei tantas máscaras, porque Libra também fala de máscaras, né?
para a gente poder se relacionar com as outras pessoas, que eu já me perdi de quem eu sou, eu já não sei mais nem quem eu sou, né? Por quê? Porque relacionamentos saudáveis, eles não são construídos por questões ligadas a... Não são mentiras, mas são ilusões, né? Que às vezes a gente cria cortinas de fumaça mesmo, né? Nem muito menos por uma questão que às vezes Libra chama atenção, que é sobre a anulação da minha vontade para poder estar e pertencer a um relacionamento. Muito menos pelo oposto de Libra, que é Áries, né? Pela imposição daquilo que eu quero, diminuindo o outro, né, na relação. O que se busca nessa lua que cresce em Libra? O equilíbrio. O símbolo de Libra é uma balança. Então é preciso que essa balança dos relacionamentos esteja equilibrado, tenha a minha verdade e a sua verdade aqui, 100% dos dois lados, para que a gente possa equilibrar, né? Eu preciso me relacionar, eu preciso ter o meu amor próprio 100% em dia e me relacionar com alguém também que tem esse amor próprio 100% em dia, porque senão um vai acabar invadindo o espaço do outro, né? Então, é importante que a gente encontre esse ponto onde essas duas individualidades imperfeitas, né, porque a gente também não pode ficar exigindo perfeição do outro, nem da gente mesmo numa relação, podem se encontrar. Porque nem sempre o outro vai ser exatamente aquilo que eu desejo dele. Nem eu serei aquilo, o sonho maravilhoso que o outro sonha de mim, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que criar uma ilusão, uma idealização, né? Nem do outro, nem criar uma ilusão sobre mim para que o nosso relacionamento dê certo, porque senão ele não será verdadeiro, ele será uma fantasia. Então, como quem rege essa lua que cresce em Libra é Vênus, né? E Vênus está em Leão, o grande, o enorme, o gigantesco luminoso do céu diz pra gente que o segredo aí dessa lua que cresce em Libra é o amor próprio, né? Leão fala do eu, né? Vênus fala do amor. Então é o amor por mim mesmo. Eu preciso me amar primeiro para depois conseguir amar ao outro. Porque quando existe alto valor, quando a minha autoestima está em dia, quando eu tenho o meu amor próprio organizado, né, as relações tornam-se bem mais fáceis de se estabelecer, né? Por quê? Porque os limites que eu posso colocar são muito mais saudáveis. Você não me invade aqui, eu não te invado ali. Nós dois podemos nos relacionar dentro dos nossos limites, dentro até onde a gente pode ir. Né? Porque relacionamento de duas pessoas ou até dentro de uma família, ela não é simbiótica, ela não se mistura, ela não tem são pessoas individuais, né, que resolvem se encontrar. E somando seus indivíduos, geram uma terceira coisa, que aí vem ser o casal. Que podem gerar filhos, que podem gerar uma relação dentro de um casamento, que aí podem morar juntos, né? Mas sempre é muito importante colocar esses limites, né? E manter as individualidades preservadas, sem a invasão do outro, nem o outro crescer muito dentro da relação, para que esse movimento de equilíbrio constantemente ele pede ajuste, né? Se mantenha dentro dessa questão do ajuste, né? Não é porque você falou assim, eu tenho uma relação equilibrada. Isso não é para sempre. Isso é momentâneo. Dali a um pouco o outro muda, você muda também, e aí vários ajustes vão tendo que ser feitos, né? Outro dia, a Carolina Dickmann, ela gravou um vídeo falando, né, que alguém perguntou, a ideia era que alguém tinha perguntado alguma coisa, como que a pessoa conseguiu ficar casado tanto tempo amando a mesma mulher, né, ou a mesma pessoa, e da mesma forma, se fosse uma mulher, o mesmo homem, né? E a resposta foi que quem disse que é a mesma pessoa e quem diz, né, que é a mesma mulher ou o mesmo homem? As pessoas se modificam, as pessoas se transformam durante a vida, né? E a gente precisa, dentro de uma relação, criar esses pequenos espaços de ajuste para que a gente possa ir se apaixonando para cada nova pessoa que é revelada para a gente ao longo da caminhada, da jornada em comum. Porque senão, se eu ficar apaixonado por aquela pessoa lá de 20 anos atrás, ela não é mais a mesma hoje. Né? Ela aprendeu muita coisa, ela sofreu, ela viveu alegrias, ela teve conquista, ela teve perdas, fracassos, né? Ela teve dores. Então, isso tudo foi construindo uma nova pessoa. É a mesma essência? É a mesma essência. De sempre. A centelha divina não muda, né? Mas o que muda é o que vai se lapidando, como se fosse um diamante. Né? A gente pode começar a nossa jornada de vida como se fosse um diamante cheio de terra em volta ou pouco lapidado.
né? Então, ao passo que a gente vai evoluindo cronologicamente, a vida vai nos lapidando, né? Entre tensões, a gente vai se forjando com grandes pressões, mas também com grandes alegrias, né? E vai virando um diamante. E aí a gente precisa, aos poucos, ir se apaixonando por essa pessoa que vai se transformando ao longo do tempo. Né? Então, é preciso respeitar essa transformação, é preciso respeitar as diferenças, né? Que existem entre as pessoas dentro de uma relação e compreender essa mudança que acontece ao longo do tempo. E ir se adaptando e se apaixonando por essa pessoa cada dia mais e cada vez mais, essa nova pessoa que vai surgindo. Né? É importante que a gente respeite, sim, essa questão das diferenças entre as pessoas, nem sempre o que eu gosto, o que eu quero. Né? Eu e meu marido, por exemplo, a gente gosta de tudo oposto. Mas é o oposto mesmo, é carne bem passada, carne mal passada. Né? É pizza de frango, outra de calabresa. Então, tipo assim, são coisas, né? Um gosta de escuro, o outro gosta de claro. Um é do dia, outro é da noite. Então, a gente precisa ir ajustando, porque o que você ama é a essência daquela pessoa. Né? E ama as perfeições e as imperfeições. E todas as perfeitas imperfeições que ela tem. Né? Então, a gente precisa estabelecer esses limites saudáveis, comunicando as nossas necessidades dentro dos relacionamentos, e para isso o diálogo dentro de uma alunação, né, de gêmeos, com uma lua que cresce em Libra, sugere que a fala, o diálogo, o ar que sai da minha boca para comunicar aquilo que eu sinto, Mercúrio em Câncer, para o outro, Lua crescendo em Libra, é muito importante para que essa relação ela cresça saudável, mas sem perder a própria identidade. Né? Eu não vou me diminuir para o outro ficar grande e nosso relacionamento ser só sobre o outro. Nem vou me mesclar ao ponto de sumir, de dissolver ali naquela que é uma relação simbiótica, me dissolver e o outro se dissolve também naquela relação e a gente se perde, um se perde do outro por quem eu sou apaixonada? Né? É pela relação ou é pelo outro? Né? Então, sem esse alicerce interno, inicialmente, qualquer tentativa de equilíbrio, ela torna-se instável. Então, a gente não tem como estruturar uma relação saudável e duradoura e de longo prazo se a gente não tiver essa verdade, não tiver amor próprio, não respeitar as diferenças, não colocar limites saudáveis dentro das relações para não ser toda hora invadido pela outra pessoa. Porque se você não comunica, se você não fala, a base de um relacionamento, gente, é o diálogo. E os relacionamentos são a base do nosso desenvolvimento aqui na Terra. É tão mais fácil viver se não tivesse se a gente não se relacionasse com ninguém, se a gente fosse um eremita. Porque o outro, ele vai viver instigando na gente. E a gente só instigando na gente alguma coisa que às vezes a gente não vai gostar. E muito dessas coisas que a gente não gosta são coisas que nós mesmos precisamos melhorar em nós mesmos. Né? Então, às vezes, a gente não percebe isso. Que às vezes os relacionamentos a gente evolui pelas diferenças. Né? Pelo aquilo que o outro me irrita e que eu preciso, às vezes, aprender a acolher. E entender que aquilo pode ser alguma coisa que eu posso melhorar em mim mesmo. Olha que loucura isso. Né? Então, voltando à questão de ser Vênus, a regente dessa lua que cresce no signo de Leão, desculpa, no signo de Libra, estar no signo de Leão, né? O amor próprio ele deixa de ser simplesmente aquela idealização que todo mundo fala na psicologia, né? Um conceito bonito. Ele passa a ser sim uma necessidade muito prática, né? Para a construção de relações mais maduras e verdadeiras. Então é importante que a gente compreenda e entenda que o céu vem falando desde a semana passada, né? Com a oposição de Plutão em Aquário para Vênus em Leão, que o amor próprio é o alicerce de tudo. Né? E aí a gente segue agora para os aspectos da semana, porque até quinta-feira, até quarta, né? Porque quinta-feira já começam os aspectos acontecendo. Então, segunda, terça e quarta não tem aspectos de planeta com planeta, só da Lua com os planetas. Então, a gente começa a sentir a movimentação da semana também vibrando mais nessa intensidade aí da Lua que cresce em Libra, dentro todas essas perspectivas, amor próprio, autoestima, né, compreendendo essas diferenças do outro para construir relações saudáveis, quando efetivamente acontece na quinta-feira o Saturno em Áries fazendo um trígono, que é um aspecto de via aberta muito bonito para Vênus no signo de Leão. Né? O Saturno está em Áries, ele está falando da construção de um eu. Né? E Vênus está lá no signo do Sol, que é Leão. Então, todos falam dessa questão do amor próprio, da construção de uma relação baseada em que eu sou de verdade. Né? E também da ideia de saber colocar limites.
Porque Saturno fala disso. Colocar limites aonde? Em mim, para eu não invadir o outro, e para o outro também não me invadir, né? Então, esse amor que ele dura, ele não nasce de uma perfeição do eu, né? Porque nós somos um eterno trabalho em construção. Então, não existe perfeição. Perfeição é utopia, gente. Perfeição é coisa de virgem, né? E quando virgem descobre perfeição e utopia, não gosta, não, entendeu? Porque é um sonho, é uma ilusão, né? Então, não nasce dessa perfeição, nasce justamente da união de duas pessoas imperfeitas que buscam juntos construir algo perfeito, que é o amor, né? Então, é dentro dessa autenticidade que eu vou conseguir isso. É dentro da minha verdade, de eu revelar para o outro quem eu realmente sou. Se eu ficar escondendo as coisas que eu faço, para onde eu vou, para que eu vou me relacionar com alguém assim? Se eu não consigo ser eu dentro daquela relação? Se eu tenho receio de julgamento, se eu tenho receio do outro achar que eu sou esquisito porque eu gosto de tal coisa, né? Então, a verdade é muito importante para isso, né? E também a preservação dos limites de quem a gente é. É muito importante isso, né? Se eu tô aqui, o outro tá ali. Não é os dois juntos misturados virando um, não. Um mais um dentro de um relacionamento é igual a dois, que podem virar três, que aí é algo maior do que os dois, né? Então, o Saturno aí, dentro desse aspecto positivo, ele ajuda, ele ensina, porque o grande mestre, o grande professor do zodíaco é Saturno, né? E ele está ensinando o bebê, que é Áries, a dar os primeiros passos. Então, ele ensina ali, através de Áries, dessa construção de um eu, né? E avisa e ajuda essa Vênus que está agindo ali também dentro desse bom aspecto, a compreender que amor não significa ausência de limites. Deixar que o outro me invada, fazer tudo que o outro quer, né? Me anular no processo. Não é isso. Pelo contrário, né? As relações duradouras, elas dependem justamente da nossa capacidade de preservar a nossa individualidade dentro das relações. Porque se eu me misturo com o outro, eu me perco de mim. E aí eu não consigo mais amar o outro, porque eu não enxergo mais ele, eu me aproximei tanto dele, eu virei tanto ele, que eu não consigo mais vê-lo. E aí você vai amar o que e quem? Você vai amar a rotina. Você vai amar o que é aquela coisa no dia a dia. E aquilo não é amar o outro na sua essência. Né? Então a gente precisa refletir muito sobre isso nessa lua que cresce em Libra, hoje, refletir mesmo, na cabeça. Porque a gente está na lua, na lunação geminiana. Né? Ainda, esse Saturno fazendo esse bom aspecto sobre Vênus, né? Sugere para gente que é um Saturno velhinho, né? Lá na frente, o eu do futuro falando para gente agora no presente, né? Olha só, muitas dores poderiam ser evitadas se a gente tivesse a coragem, Áries, né? De apresentar a nossa essência, que também é Áries, e a Vênus em Leão também fala da nossa essência, da nossa centelha divina, em vez de versões que a gente acredita serem mais aceitas pelos outros. Por quê? Pelo medo do julgamento, do que o outro vai pensar de mim, né? Ou pela vergonha de mostrar quem eu sou. Então, a gente poderia poupar muito sofrimento, muita dor lá na frente, se a gente, no início do relacionamento, Áries, né? A gente pudesse ser quem a gente é. Então, as máscaras, né, que tanto a ideia de Libra quanto de Vênus em Leão traz pra gente, porque Vênus é regente de Libra, às vezes a maquiagem que a gente coloca na gente para se relacionar com o outro, mas a maquiagem não é essa aqui que eu estou usando. Né? A maquiagem para esconder quem a gente realmente né, pode atrair até o interesse da outra pessoa. A gente pode se fazer mais bonito, né, do que o outro, para poder atrair o olhar do outro. Né? Mas a verdade é que o que sustenta os vínculos de longo tempo, né, de longa duração, não é essa máscara, não é essa maquiagem. É o rostinho sem maquiagem que acorda todo dia do lado do outro. É a minha essência, a minha centelha divina, é a minha verdade. É isso que sustenta as relações de longo prazo. Então, por isso que o meu eu do futuro pode agradecer na verdade, o meu eu do presente ficaria muito. O meu eu do futuro ficaria muito feliz se o meu eu do presente se apresentasse ao outro no início das relações, dizendo que eu realmente sou. Né? Sem vergonha, sem medo do julgamento e sem receio de me achar tão sem graça que que eu boto 1 quilo de maquiagem para o outro olhar para mim. Então, essa relação de Vênus
E Saturno também traz essa informação para a gente. Né? Aí depois a gente tem no mesmo dia, esse trígono acontece às 9h01 do dia 25, e depois, no final do dia, às 19h38, a gente tem Netuno no signo de Áries, enviando uma quadratura para o Sol no signo de Câncer. E quando eu sempre já, quem assiste os vídeos do canal sabe, né, que o Netuno, quando ele age em quadratura, em tensão com outro planeta, ele tira os véus, né? E ele cria algumas desilusões, porque é o véu da ilusão que ele tira. Né? Como ele está no signo de Áries, ele está tirando o véu da ilusão de quem nós somos para as outras pessoas. E até para nós mesmos. Porque às vezes a gente se perde de quem a gente é e a gente não consegue se enxergar mais. Né? E às vezes esse véu é tirado de situações em que a gente colocou aquele véu ali pretinho para que a gente não pudesse enxergar quem a gente realmente é, porque a gente não gosta de algumas coisas. Ou a gente coloca aquele véu pretinho em algumas coisas que a gente não quer enxergar do outro. Só que com essa quadratura, no final do dia, o que acontece? Muitas coisas serão reveladas. Né? Então, dentro de uma perspectiva de lua, de lunação geminiana e de lua crescendo no signo de Libra, muitas mentiras, muitas ilusões, muitas fantasias podem ser desfeitas, podem ser dissolvidas, máscaras podem cair, né? Idealizações podem perder força, né? Então, verdades podem emergir. Aí, o que acontece? Esse Sol em Câncer, muitas vezes, constrói muros, né, para proteger esse interior sensível, a nossa intimidade. E com essa quadratura do Netuno no signo de Áries, esses muros podem cair, né? São muros feitos para nos proteger, mas eles também impedem que o outro enxergue a gente como a gente é, como no nosso interior, né? Então, essa dissolução, essa queda desse muro de Berlim aí, nosso, que protege a gente, que protege nosso interior sensível, pode causar algumas desilusões nas outras pessoas e até em nós mesmos. A gente percebeu o quanto que eu me protegi do outro e do mundo e eu me prendi aqui dentro de mim e não me relacionei com as pessoas por medo de ser quem eu sou. Né? Então, dentro dessa perspectiva, é importante que a gente compreenda a grande lição disso daí, que nem toda desilusão é uma perda. Muitas vezes, ela é apenas ao fim de uma fantasia para que a verdade possa nascer. Né? Então, é aquela coisa assim, você tira o véu e é melhor viver na luz do que na escuridão. Não significa necessariamente rompimentos, crises, brigas. Não, só um choque de realidade importante que deve ser feito para reencontrar o equilíbrio. Porque aí dentro da nossa verdade a gente pode se relacionar com o outro muito bem. Né? Então é um convite para distinguir realidade e fantasia, né? E apesar de gerar um certo desconforto, porque ninguém gosta de se desiludir, também pode restaurar o equilíbrio que aí está representado por essa lua que cresce no signo de Libra. Afinal, né, as relações equilibradas, elas exigem clareza e não ilusão. Por isso que eu falei, é melhor viver aí dentro da luz do que dentro da escuridão. Aí Marte, no domingo, faz um sexto para Júpiter em Câncer. Né? O Marte em Touro e o Júpiter em Câncer. O Júpiter, ele fala de crescimento interior e o Marte fala de terras férteis, né? Vamos plantar essas sementes em terras férteis. Então, favorece um crescimento sólido, uma segurança emocional, uma construção com bases duradouras. Ou seja, dentro de uma lua que cresce no signo de Libra, é justamente mostrar que a gente reencontrar o equilíbrio através de uma desilusão, porque agora a gente vai se relacionar dentro da nossa verdade, né? É muito mais saudável, é muito mais duradouro do que quando eu vivia na fantasia. Né? E muitas dessas raízes, às vezes, a gente que vão crescer para dentro dessa nova verdade, porque agora é uma nova situação da nossa relação, né? Agora eu te enxergo, eu te vejo, posso efetivamente te amar de verdade, né? Elas vão demorar um pouco a aparecer, né? Essa nova relação que está sendo construída aí, né? Então, nem todo avanço será visível, esse bom aspecto entre esses dois planetas, dentro desses signos femininos, né, que falam do interior, muitas vezes a gente precisa se reconstruir por dentro para depois poder se relacionar com outros dentro de uma verdade que foi revelada para mim mesmo. Então, a pressa para poder se mostrar para o outro agora também não vai adiantar, né? Ela perde um pouco espaço para essa confiança no tempo natural que as coisas vão se desenvolver. Tá bom? Então, aí depois a gente tem o Marte mudando de energia, saindo da energia
taurina e ingressando na energia geminiana no mesmo dia, no domingo, né, às 16h28. Então a mente vai ganhar uma acelerada aí no início da próxima semana e durante um bom tempo, aí durante uns 2 meses, 3 meses, né? As ideias elas vão se multiplicar com uma rapidez absurda, a IA vai ganhar uma velocidade gigantesca, a comunicação ganha muita força, é bom a gente investir no diálogo, né? Só que tem algumas coisinhas que a gente precisa compreender, né? A parte positiva dessa situação é que a vontade de aprender vai aumentar, pesquisar, a curiosidade vai ficar muito grande, trocar ideias, tudo muito rápido, né? Explorar diferentes possibilidades também aumentam, essa possibilidade aumenta significativamente. Mas aí a gente precisa tomar cuidado com as questões dos desafios de Marte no signo de Gêmeos, que é transformar essa velocidade mental de raciocínio em uma coisa direcionada, que é uma palavra de Marte. Né? Então, eu preciso ter foco, eu preciso ter concentração, não posso entrar na ideia de dispersão, de ansiedade, de impulsividade verbal. Né? Então, eu preciso pensar antes de falar, porque Marte em Gêmeos às vezes não pensa antes de falar. A coisa passa pela cabeça e já sai pela boca. Né? Então, além disso, evitar conclusões apressadas, precipitadas, promessas feitas às vezes sem reflexões, né? Palavras ditas no calor do momento, no calor da emoção, né? Com ele ingressando no signo de Gêmeos, com o Mercúrio no signo de Câncer, e ainda que ele vai retrogradar, que Mercúrio vai retrogradar no signo de Câncer, pode ser que aquelas coisas ditas no calor da emoção tenham que ser reditas depois, né? Porque às vezes a gente se arrepende daquilo que a gente falou de uma forma, né? Aquela história da flecha deferida nunca pode voltar. Então é preciso ter muito cuidado, né? Porque a mente vai ficar muito rápida, mas a sabedoria disso tudo está em pensar antes de falar. E o mais importante de tudo, saber escolher muito bem onde você coloca a sua energia, a sua atenção mental e emocional, para não dispersar na sua direção. Tá bom? Então a gente está nessa semana, que é uma lua crescendo no signo de Libra, movimenta muito o tema de relacionamentos, né? Mas baseados no amor próprio, porque Vênus, que rege Libra, está no signo de Leão, né? E dos limites saudáveis, porque essa Vênus também faz um trígono com Saturno, né? Que ajudam a construir aí esses vínculos mais maduros, né? Enquanto o Netuno com o Sol vão tirando esses véus da nossa frente para a gente poder se enxergar e enxergar o outro como eles realmente são, revelando verdades importantes, né? Marte e Júpiter aí mostrando que esse crescimento dessa nova forma de se relacionar dentro da verdade, de novas comunicações, ela acontece primeiro pela nossa reconstrução interior, para depois aparecer os resultados fora através da relação com o outro. E para completar tudo isso, a gente fecha a semana com o Marte aí ingressando no signo de Gêmeos, trazendo mais movimento, mais comunicação, mais diálogo, mais abertura para se comunicar com uma velocidade mental muito grande. A gente só precisa ter cuidado com dispersão e impulsividade para falar coisas no calor da emoção e depois se arrepender e ter que voltar atrás, né? É uma semana de ajustes emocionais, de revelações e fortalecimento interior, né? E ao longo dessa semana, o céu vai nos lembrar que relações equilibradas, elas nascem de um coração que conhece o próprio valor. Ou seja, a partir do momento que eu sei qual é o meu valor, eu não permito que o outro baixe esse valor de forma alguma, né? E que a verdade, ela sempre vai encontrar uma forma de se revelar. Então, não adianta eu me esconder. Né? E que os maiores crescimentos, às vezes, eles acontecem primeiro nas raízes, como as sementes fazem, antes de florescerem aos olhos do mundo. Tá bom, meus amores? O vídeo já ficou muito longo, falamos muitas coisas. Eu espero que vocês gostem. Aperta a bolinha aqui em cima quando ela aparecer para vocês se inscreverem no canal. Dá um joinha pra gente aí, para esse vídeo seguir para outras pessoas. E aproveita e visita o site www.astrolumine.com.br. Clica na aba Serviços para vocês poderem ver todos os serviços que nós temos aqui no Espaço Astrolumine, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Eu tô aí para vocês para tiragem de tarô, mapa numerológico, mapa astral, mapa de previsão astrológica, radiestesia transformacional, radiestesia terapêutica, mesa de São Miguel Arcanjo e muito mais, florais e muito mais, tá bom? Ó, boa semana e cuidem das suas relações. Um beijo, tchau, tchau.